nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, um ótimo e santo dia para nós. Hoje, depois da multiplicação dos pães, Jesus vai dizer algo que é importantíssimo, imprescindível os discípulos escutarem, e nós também. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Por que Jesus precisou dizer isso? Vamos acompanhar. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, como você precisa, eu também, como os discípulos precisaram ouvir essas palavras. Coragem, sou eu, não tenhas medo. Jesus não quer que você se confunda, que você possa estar em dúvida, que Ele continua caminhando diariamente com você, comigo e com todos nós. Não só nos momentos em que estamos com o corpo tranquilo, a mente e a alma. Não só nesses momentos, mas nos momentos do embate, das contradições, dos desafios, que significa o vento contrário. E os discípulos estavam se debatendo com essa situação, estavam cansados. Por que os discípulos e nós nos cansamos quando estamos sendo confrontados, quando estamos sendo desafiados pelo cotidiano, pelas situações diárias na missão? Porque Jesus ensina hoje que faltou a eles, depois daquele momento da multiplicação dos pães, rezar. Eles não rezaram. Jesus fez de propósito, obrigou com que eles fossem adiante até Betsaida, para Betsaida, na outra margem, porque queria ensinar para eles: olha, depois de um momento missionário ou no momento do trabalho, tanto relacionado como o físico, como a mente, como o espírito, precisa de oração, precisa que vocês entreguem tudo a mim, para que eu possa transformar, renovar, dar novamente a vocês a força que é necessária para se manterem diariamente em missão. Olha que maravilha! Vejam que Jesus está nos ensinando hoje, nesta primeira semana deste ano de 2026. Que maravilha! Vejam, o coração dos discípulos estava endurecidos. O coração deles estava endurecido. Por quê, queridos irmãos e irmãs? Já falamos, porque depois da missão, depois de serem esses braços estendidos de Jesus à multidão, eles esqueceram de colocar tudo como resultado da presença do Senhor. A multiplicação dos pães ficou claro ontem no Evangelho e para nós hoje, que esta abertura de compreensão
é por causa da presença de Jesus. Eles esqueceram isso. O coração estava fechado, porque esqueceram também de colocar nas mãos de Jesus, de rezar. Jesus ensina, vocês precisavam ter feito isso. Como eu passei, subi ao monte para rezar, eu vi vocês se debatendo, eu vi vocês se cansando, remando, porque tudo tem que ser colocado em minhas mãos, para que tudo eu transforme em vida, força, ânimo, coragem. Por isso, queridos irmãos e irmãs, aqui está o grande ensinamento para nós. Nosso coração não pode ficar endurecido. Por isso, não esqueça, em todos os momentos da sua vida, não esqueça desse momento de ação de graças, de colocar tudo nas mãos do Senhor. E que assim, com certeza, o retorno, o resultado será a abundância da graça de Deus. Tão grande essa abundância que nos ultrapassará e também fará com que este espaço onde nós convivemos, trabalhamos e damos conta da nossa vida, realmente possa também ter essa presença, essa luz, essa força viva de Jesus, o nosso Salvador. Que maravilha o Evangelho de hoje. Deus abençoe você e a sua família, muita abundância, muita certeza que na presença de Jesus o nosso coração está sempre iluminados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.